Por que não conseguimos parar de rolar a tela? Todos nós lutamos com esse comportamento. Rolamos a tela na cama, no trabalho e até mesmo quando a gente está no restaurante com aquela pessoa que a gente diz que ama a companhia dela. Não importa onde a gente está, provavelmente a gente vai estar com o nosso celular e a gente vai dar uma mexida nele em algum momento. No meu caso, eu comecei a me incomodar muito com isso quando eu percebi que muitas vezes eu pegava o telefone do bolso sem nem perceber. Na psicologia, a gente chama isso de condicionamento, ou seja, eu estava condicionado a automaticamente ficar pegando o meu celular. E aí que fica a dúvida, por que a gente não consegue parar de fazer isso, mesmo tendo essa consciência de que o celular de alguma forma faz mal para a nossa saúde mental? E sinceramente eu acho que a gente precisa começar pela forma como os smartphones interagem com a nossa ansiedade. Imagina que você receba uma notificação. Antes de você olhar, a única coisa que você sabe é que alguma coisa precisa da tua atenção. Mas a questão é que você não sabe se é uma boa notícia ou se é uma má notícia. Pode ser uma mensagem de um banco dizendo que você recebeu o Pix maravilhoso que vai pagar aquele restaurante que você quer ir no final de semana, ou pode ser a sua mãe avisando que alguém muito importante está lá no hospital. O ponto é que até efetivamente você olhar para o celular, você não vai ter como saber. Então, na prática, o celular adiciona uma certa dose de incerteza em nossas vidas e a única forma da gente eliminar essa incerteza é pegando o telefone para ver aquela notificação. Ou seja, a incerteza leva a nossa ansiedade. E para resolver essa ansiedade, a gente olha o telefone, deixando de focar em outras coisas na nossa vida. E como isso ocorre centenas de vezes no dia, a gente meio que fica refém das suas notificações. E a nossa vida fica cheia de interrupções, incertezas e muita ansiedade. E é exatamente nesse ponto que entra o condicionamento que eu falei. Porque depois de você repetir tantas vezes esse comportamento, a coisa piora, porque a gente começa a antecipar as notificações. Ou seja, a gente já dá aquela olhadinha no telefone antes mesmo da notificação ocorrer, para ter certeza que nenhuma notificação apareceu. Quem me acompanha no Instagram também sabe que eu falo bastante dessa relação do celular com a nossa saúde mental. Porque muita gente chega na terapia com problemas no relacionamento ou com excesso de ansiedade justamente pelo uso exagerado do telefone. Tem um livro chamado Gerações que fala justamente do efeito do celular nas nossas gerações e mostra como o celular tem destruído a saúde mental das pessoas. E sem dúvida hoje o celular é a principal causa de insatisfação pessoal. Ou seja, na prática, a geração atual tem maior probabilidade de dizer que não aproveita a vida e que se sente inferior às outras pessoas justamente pelo uso excessivo do celular e pela comparação que redes sociais como o Instagram acabam fazendo ela ter. Inclusive, esse aqui não é o primeiro vídeo que eu falo sobre redes sociais, e tem um outro vídeo que eu vou deixar na descrição que vale a pena você ver também, porque é um assunto muito importante. Mas eu resolvi criar esse vídeo aqui porque, por experiência própria, eu vi o meu nível de ansiedade aumentar bastante quanto mais eu usava o meu telefone. E sendo psicólogo, seria uma completa insanidade da minha parte se eu não percebesse esse ciclo vicioso que ficar mexendo toda hora no telefone. E isso acontece com todo mundo. Isso não é uma fraqueza sua. Isso não significa que você não tem força de vontade. Significa apenas que você é um ser humano. E eu sei que aqui no YouTube tem muito coaching que prega que o ser humano é uma máquina racional, que só precisa de força de vontade para tomar banho gelado e fazer qualquer coisa que quer na vida. Eu entendo isso, a força de vontade é realmente importante, mas não é tudo preto e branco assim. Não dá para esquecer que a gente tem sentimentos, que muitas decisões na nossa vida são decisões emocionais, muitas vezes automáticas e irracionais. Porque se fôssemos 100% racionais, ninguém fumaria, ninguém comeria fast food, ninguém passaria 4 horas no TikTok, por exemplo. Então a realidade é que somos altamente vulneráveis a certos tipos de ambientes e estímulos. E as redes sociais e os smartphones são ambientes cuidadosamente projetados para capturar a nossa atenção. E se a gente não tem essa percepção e age de forma mais consciente na nossa vida, a gente simplesmente vai fazer exatamente aquilo que as empresas querem, que é passar o dia todo no celular, vendo um monte de vídeos e um monte de anúncios que talvez resultem em alguma compra da nossa parte. E esse assunto é algo que me interessa bastante porque eu vejo muita gente na clínica que sofre por causa do uso excessivo do celular. Sem contar que pra mim a gente tem uma vida curta demais para ficar perdendo tempo com stories de outras pessoas e vendo vídeos criados por inteligência artificial. E claro que esse tipo de assunto me levou a estudar certas coisas. E no livro Willpower, o autor sugere que o caminho é a gente tentar evitar a tentação antes que ela apareça. Por exemplo, se você quer comer mais saudável, o primeiro passo seria você limpar completamente a sua casa das coisas industrializadas. Assim, naquele momento de fraqueza, aquele momento que você tá com fome, você não vai achar aquele biscoito recheado que você tanto gosta. Então, na lógica dele, se a gente quiser se livrar um pouco do telefone, seria só a gente ativamente retirar os aplicativos que mais distraem a gente, ou até mesmo guardar ou desligar o telefone quando chegar em casa ou no trabalho. Mas é aqui que o problema fica um pouco mais complicado, porque não é como se o telefone só tivesse coisas ruins. Da mesma forma que ele serve para atrapalhar a minha vida com esses aplicativos inúteis, ele pode ser útil em situações muito específicas e legítimas da minha vida. Por exemplo, eu preciso dele para receber as mensagens das pessoas que fazem terapia comigo. Sem contar que se eu tivesse um telefone, como é que os meus familiares vão se comunicar comigo? Como é que eu vou saber que alguma coisa aconteceu? Outro exemplo são as pessoas que utilizam o WhatsApp para poder fazer vendas, manter contato com o cliente. A mesma coisa também pode ocorrer no Instagram. Então essa solução que o autor coloca é meio simplória demais para muita gente, porque a pessoa simplesmente não vai poder jogar o telefone, a ferramenta de trabalho dela na gaveta e simplesmente esquecer. Sem falar que hoje em dia
dia, com a inteligência artificial, o ChatGPT, por exemplo, ele pode ser muito útil para explicar muita coisa que antes a gente perderia muito tempo. Então isso me leva a uma conclusão. O uso do celular é inevitável. E é praticamente irreal achar que dá pra gente simplesmente jogar ele na gaveta e nunca mais usar ele. Esses vídeos que a gente vê por aí do YouTuber falando, eu passei 30 dias sem usar o telefone e tal, isso aí é pura balela, porque no final das contas tá lá ele prestando atenção nos comentários que foram dados no vídeo, e ele tava fazendo isso por onde? Então, claro que tem gente que vai conseguir viver efetivamente sem o telefone. É o caso da minha avó, por exemplo. Ela tá há anos sem usar o telefone, ela nem sabe usar, pra ser sincero. Porém, quem usa o telefone todo dia, dificilmente vai conseguir se livrar dele 100%. E no final das contas, o que eu vejo que mais funcionou pra mim é simplesmente desenvolver mais autoconhecimento e ser mais consciente sobre as minhas ações. Inclusive, é exatamente isso que eu ensino dentro do projeto Despertos, onde a gente entende como lidar com a nossa mente e o nosso emocional, sempre focando nas ações pra gente poder se sentir bem. Porque a partir do momento que a gente entende como algo afeta o nosso emocional, fica muito mais fácil a gente agir conscientemente para evitar esse efeito negativo e usar melhor os efeitos positivos. Então, quando eu efetivamente percebi melhor o efeito negativo do telefone na minha rotina, eu criei alguns passos simples que funcionaram muito bem para mim. E eu sei que também podem ajudar você. O primeiro passo de todos foi eu identificar como o uso excessivo do telefone fazia eu me sentir. Isso é importante porque eu comecei a perceber que aquele cansaço, aquela sensação de não ter feito nada útil no meu dia, vinha do uso excessivo do telefone. E sabendo disso, meu cérebro ficou mais seletivo, ele ficou mais alerta. É tipo quando a gente se atenta ao risco do consumo do açúcar, por exemplo. E aí quando a gente vai no mercado, pega alguma embalagem, a gente bate o olho na embalagem e vê se tem muito açúcar. Isso acontece porque agora a gente já tem acesso a uma informação nova que a gente não tinha antes. E aí o nosso cérebro começa a ser mais seletivo, ele começa a prestar mais atenção nesses detalhes. Então faça essa pergunta para você mesmo. Como eu me sinto quando eu passo o dia usando o celular? Escreva isso aí em um papel e depois reflita sobre essa frase que você escreveu. O segundo passo foi que eu comecei a separar o joio do trigo com o modo foco do meu iPhone. Como eu disse antes, eu ainda preciso receber as mensagens das pessoas que fazem terapia comigo e também dos familiares. Mas, para falar a verdade, essas são as únicas notificações que eu realmente preciso prestar atenção. Então eu criei um modo foco onde eu recebo notificações apenas de pessoas selecionadas e eu não recebo mais nenhum tipo de notificação. Assim eu sei que se meu celular vibrar é porque provavelmente é uma notificação que eu quero mesmo ver. E esse modo de foco é algo que você encontra vários vídeos aqui no YouTube explicando como configurar no iPhone e eu acredito que tenha para o Android também. Terceiro passo, coloque um limitador de minutos nas redes sociais. Se a gente não desenvolver conscientemente um limite, não vai ser o nosso cérebro que vai falar pra gente o momento certo da gente parar, muito menos a rede social vai falar pra você parar. A solução que eu encontrei pra mim foi colocar um limitador de 10 minutos nesses aplicativos. Esse é um tempo suficiente para eu postar os vídeos que eu preciso postar e responder alguns comentários que estão no meu vídeo. E aí eu passei tempo demais, estourou esse limite, a tela fica preta e avisa pra mim que é o momento de eu parar de usar. Essa também é uma ferramenta que você consegue encontrar vídeos aqui no YouTube falando e tem tanto no iPhone quanto no Android. O quarto passo é o isolamento em momentos produtivos. Que as redes sociais são uma fonte de procrastinação, todo mundo já sabe. Mas no telefone a gente também tem aplicativos úteis como o Timer, Navegador, ChatGPT. Isso pode fazer a gente justificar a manutenção desse celular próximo da gente quando a gente vai estudar, por exemplo. O problema é que fica muito fácil da gente pular de uma resposta do GPT para um site que leva para um vídeo no YouTube e depois trocar uma mensagem com um amigo sobre aquele vídeo. Então, em certos momentos do dia, como por exemplo hoje de manhã, que eu estava pensando em gravar esse vídeo aqui e tudo mais, eu deixo o meu telefone no modo avião ou fora do cômodo. Porque o navegador em si eu vou ter acesso pelo computador que está aqui atrás e eu também vou ter acesso ao ChatGPT. E eu já percebi que meu trabalho funciona muito melhor quando eu estou usando o computador. Então tive essa percepção. De novo aqui a parte da autoconsciência. Então, claro, não estou dizendo aqui que com o computador você não vai ter nenhuma forma de distração. Mas eu percebi que para mim funciona muito bem. Funciona muito melhor do que o teu telefone ali do lado, que pode sim me levar para mais distração. E tudo isso que eu estou te ensinando é muito importante porque o uso excessivo do telefone faz a gente sentir que a gente está sem foco, faz a gente sentir que a gente está improdutivo. Porque produzir alguma coisa, estudar algo mais complexo dá trabalho e é menos chamativo que um vídeo de gatinho na rede social. E a gente realmente só vai pegar o gosto pela coisa de estudar, de ter mais foco para fazer aquele projeto quando a gente entender como esse foco funciona. O foco é basicamente como um exercício físico. No começo é difícil, seu cérebro fica reclamando enquanto você tenta se concentrar, bate aquela vontade enorme de parar e ver um vídeo de stand-up, mas com o tempo você começa a gostar do processo. Por exemplo, eu acho que eu passei umas 3 horas pensando sobre esse vídeo aqui e eu só fui notar que esse tempo tinha passado quando a minha esposa me chamou para tomar café da manhã. E isso não é algo que acontece do nada, é algo que a gente desenvolve, é algo que a gente tem que começar a aprender a apreciar, a ter um ritmo mais vagaroso, a conseguir lidar melhor com o tédio, e aí sim a gente vai conseguir aprender a focar. Então, para mim, ter foco é muito parecido quando eu comecei a tomar chá sem açúcar. No começo era super sem graça, eu sentia falta daquele docinho, mas com o tempo eu fui percebendo que o açúcar atrapalhava, eu sentia as notas do chá. Então eu estava perdendo parte do chá justamente por estar usando o açúcar. E aos poucos eu fui pegando gosto pela coisa de conseguir perceber melhor aquilo. E o foco é isso. Eventualmente você percebe que existe algo profundamente
satisfatório em estar completamente imerso em uma tarefa sem ter aquelas distrações. É tipo naqueles videogames quando o teu personagem ele ganha uma certa aura assim porque ele tá no modo de fluxo. É aquele estado onde você acerta todos os críticos e consegue superar qualquer bicho. A questão é que para chegar lá, você precisa dessa autoconsciência. Precisa entender mais a sua mente e ser mais consciente sobre cada passo que você dá. Isso nos leva a uma reflexão super importante que eu acho que é a chave desse vídeo. Se queremos mudar, precisamos fazer isso intencionalmente. Nada vai acontecer por acaso. Não vai acontecer só porque você sabe que o celular faz mal e que as redes sociais deixam você ansioso. Não vai acontecer apenas porque você viu esse vídeo, pulou logo para o vídeo seguinte e não fez nada que precisava fazer. Você precisa se entender melhor, precisa criar sistemas, precisa criar limites, precisa criar hábitos, não só para você evitar o uso do celular, mas principalmente para reaprender a gostar de coisas que realmente podem te fazer bem, como estudar, como seguir um projeto que você sabe que você precisa seguir. Isso é algo que começa com pequenos passos, como esse que você está dando agora, que é buscar se entender melhor. E se você quiser aprender mais sobre autoconhecimento, sobre a sua mente, sobre emoções e como você pode ter uma jornada mais leve que faça mais sentido para sua vida, dá uma olhada no link que eu deixei na descrição. Porque lá todo mundo vem trabalhando junto para realmente viver uma vida que faz sentido e que não é focada em ficar o dia todo grudado em uma tela. Espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você e a gente se vê em outros vídeos aqui do canal, ou quem sabe lá dentro do Despertes. Até mais!